Desencanto, veio o livro Universo em Desencanto, Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Estudar não é ler, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A maior obra do mundo, tem que estudar pra você aprender. A maior obra do mundo, tem que estudar pra você aprender. Entre linhas do saber, começa agora mais um episódio pra você. Leituras, entrevistas, bate-papo racional, música, informação de cultura racional. Entre linhas, começa agora. Entre linhas, fique ligado. Entre linhas, sintonizado. Entre linhas. Salve, iluminados audientes da nossa Rádio Universo em Desencanto Oficial. Estou aqui novamente na companhia da nossa Cláudia Rodrigues. E aqui ao meu lado está o Paulo César. Estamos juntos de novo para mais um Entre Linhas do Saber, que como sempre tá chique no último. E você, nosso audiente, que nos ouve com a mente, já está acostumando, né? Aqui no Entre Linhas do Saber, a gente passa um tempo precioso falando de cultura racional, sempre de forma muito séria. E ao mesmo tempo bem-humorada. Um toquezinho de alegria é sempre bem-vindo, né, Cláudia? De vez em quando a gente faz uma gracinha só para descontrair. Mas olha só, Paul, o Entre Linhas do Saber ainda é bem novinho, tem muita coisa por vir. Como assim, Cláudia? Por que você está falando isso? Ué, Paul, porque hoje nós vamos ter novidade no programa. Vamos ter a estreia de um novo quadro. Deixa eu falar desse quadro, Cláudia. Ainda não, pô. Vai ficar em suspense por enquanto. Ok, Cláudia. Já que você não quer antecipar qual é o nosso quadro, o nosso novo quadro, vamos direto para o tema do dia. Não, pô. Hoje, por causa dessa estreia, não teremos os quadros tema do dia e nem o que isso tem a ver. Não? Não, senhor. E primeiro, vamos ouvir uma música com o nosso DJ de hoje, o Joseph, também conhecido como Zusa. Ei, fala comigo, Zusa. Uai, pô, virou Lorena Lessa agora, da Voz do Raciocínio? Claro que não, Cláudia. Se fosse a Lorena, seria assim: fala comigo. É com você, Joseph. Nosso primeiro intervalo musical de hoje. Salve, Cláudia. Salve, Paulo. Salve, nossos queridos audientes. Eu sou o Joseph, mas podem me chamar de Zusa, tá, gente? E, mais uma vez,
tenho a honra e a alegria de apresentar os intervalos musicais do Entre Linhas do Saber. E já vamos começar cumprindo uma promessa. Vocês vão se lembrar que na edição anterior do programa nós abordamos o tema Todos no Mundo Fora do Natural. E tocamos uma música em homenagem à Mãe Natureza. Naquela oportunidade nós dissemos que há duas músicas com a mesma letra e melodias diferentes. Na edição anterior tocamos Mãe Natureza na voz da Rosa, cantora de Deus. E hoje vamos tocar Natureza na voz da Gabriela Werneck. Ouçam! Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Natureza, dona da minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizeste a minha vida. Sendo tu, natureza, a dona de tudo e de todos, foi você que me gerou. Você que me mantém, é você a dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento. Quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Porque foi você que me gerou. Respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, 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 natureza. Então, Cláudia, promessa cumprida? Claro, Zusa, cumprida com louvor. Gente, como essa música é linda, não é? E a interpretação da Gabi? De arrepiar, Cláudia. Na boa, viu? E agora temos estreia no programa, né, Cláudia? Olha só, pessoal!
É hora de estreia aqui no Entre Linhas do Saber. Verdade verdadeira, my friend. Nós vamos estrear um novo quadro no programa. É o Bate-Papo Racional. Vamos explicar para os nossos audientes como é o Bate-Papo Racional, Cláudia? Vamos, Paulo. Basicamente, o Bate-Papo Racional é um quadro de entrevistas. Nele, um ou mais convidados participam de um bate-papo com a gente, discorrendo sobre um tema relacionado à cultura racional. E na mesma toada do Entre Linhas, o Bate-Papo Racional terá uma abordagem muito séria, de cunho esclarecedor. E ao mesmo tempo num tom informal e descontraído, como você já conhece. E para essa estreia do Bate-Papo Racional, nós vamos falar de equilíbrio, abordando o tema em suas vertentes morais, físicas e financeiras. Opa! Quer dizer então que o nosso convidado vai dar dicas de como ficar rico, né, Cláudia? Claro que não, Paul! Ele vai falar de equilíbrio, não de coisas que levam as pessoas ao desequilíbrio. E riqueza material só prejudica, desequilibra, que é quando as pessoas lutam para ter mais que o necessário para uma vida abastada e confortável. Verdade verdadeira. Mas vamos deixar de suspense e chamar nosso convidado, né? Nosso convidado para a estreia do Bate-Papo Racional é o estudante de cultura racional Elvis Gomes de Matos. Gente, o Elvis é um velho amigo do Paulo. Já foram juntos maestros da Banda Racional em BH e já participaram de muitas divulgações racionais juntos. Isso, Cláudia, juntos e misturados. Bons tempos, hein, baixinho? Saudações racionais. Tudo bem? Tudo ótimo. Olá, pessoal. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cláudia. Para mim é uma honra fazer parte aí dessa contribuição, uma forma da gente participar aí de todos os movimentos da cultura racional que tem um objetivo só, todos por um e um por todos, né? Então estamos juntos aqui nesse trabalho sério, mas ao mesmo tempo descontraído, para a gente poder repartir aí com os nossos irmãos todas as experiências que a gente teve aí e o grande aprendizado que a gente tem tido com o livro Universo em Desencanto. Então, gente, vou acabar de apresentar o Elvis aqui, porque ele é um cara muito especial para mim, viu? Um dos grandes amigos que eu tenho. Então, só para complementar, o Elvis, ele trabalha profissionalmente no ramo de softwares institucionais, que são sistemas informatizados necessários para uma boa administração das empresas. Olha só, que legal, Elvis. Eu não sei nada de informática não, tá bom? E tem mais, ele é o pai da Nara e do Raiman. O Raiman que é também conhecido entre nós aqui como Cidadão. Alô, Cidadão, saudações racionais pra ti, garoto. Cidadão é boa. E a Nara, que é nossa companheira aqui na Rádio Racional Universo em Desencanto. Baixinho, tu falava que a Nara só ia namorar depois dos 40. Como é que você explica agora que ela já tá quase casando? Ela começou agora aos 15, né, deu? 15? Mentira. Exatamente. Foi um acordo que eu fiz com ela. Você começa aos 15 e dá o primeiro beijo aos 29. Tadinha dela, gente. Aí não. Ai. Vamos falar de coisa séria, gente? Vamos falar de coisa séria, Paulo. Então, Elvis, aquele ditado popular que diz assim: mente sã, corpo são. É por aí mesmo? Então, esse é um primeiro passo desse entendimento aí, que ele é maior do que isso, né? Porque, na verdade, para você atingir esse tema aí, você tem que ter conhecimento de causa, porque senão você não consegue adquirir a mente sã e o corpo são. E uma das respostas aí essenciais para a gente começar a trabalhar esse resultado aí, mente sã, corpo são, é o equilíbrio, né? E o equilíbrio com o livro Universo em Desencanto, com a cultura racional, ele começa, o ponto básico dele é a pessoa conhecer a si mesma.
A pessoa se conhecendo, ela tem como resultado imediato a paz interior. Não há como ter equilíbrio sem ter paz interior, né? E nós, estudantes da cultura racional, a gente encontra o livro, adquire o conhecimento e no primeiro passo já identifica a nossa origem, quem a gente é, de onde que a gente veio, para onde a gente vai, e com isso a gente já sacia uma sede milenar que é de paz interior, que é de conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, a paz interior é o primeiro reflexo desse trabalho e aí naturalmente começa o primeiro passo para o equilíbrio, né? É verdade, Elvis, muito boa sua colocação, viu? O primeiro passo para atingir o equilíbrio é se conhecer, não é verdade? E esse equilíbrio, assim, de uma forma ampla, né, Elvis, em todas as vertentes da vida, né? Moral, física, financeira. Sim, é o primeiro passo, né? Quais são os outros passos aí para esse equilíbrio se estender para a mente, para o corpo, né? Então a gente também, através desse novo conhecimento, uma cultura inédita no mundo e no universo aqui deformado, ou o sistema solar, o que a gente conhece aí, o segundo e terceiro passo passam para você tendo a paz interior, você começa a trabalhar a parte exterior para buscar o equilíbrio da mente e do corpo. E aí a gente identifica que o corpo humano, e isso inclui a cabeça, é um mecanismo, um aparelho eletromagnético, onde todo o mundo que a gente vive na galáxia Terra aí, ou a Via Láctea, é um campo eletromagnético. Todos os seres são formados e são movimentados por essas duas energias aí, a eletromagnética, e que não são as energias originais do nosso ser verdadeiro. E a gente está imbuído com esses dois mecanismos, com essas duas energias que são desequilibradas, porque elas são deformadas. Então toda a ação que a gente sofre na mente e no corpo veio e vem dessas duas energias que são deformadas e são desequilibradas, elas são imperfeitas. Então não há como a mente ou o corpo estarem equilibradas sofrendo ações dessas duas energias que regem a nossa vida, e elas são deformadas, elas são imperfeitas, elas são desequilibradas. Então o primeiro passo é você se conhecer, adquirir paz interior, e aí vem o conhecimento, o esclarecimento, as elucidações dos livros do Universo em Desencanto, que nos mostra como trabalhar o equilíbrio da parte externa, ou seja, o equilíbrio interior ele já realça o seu primeiro fulgor quando você se conhece, e aí você vai conhecer também o que é o mundo, né? O que é o mundo que a gente vive, o que é essa condição que a gente vive de animal racional, chamado ser humano, e que essa formação do ser humano, do animal racional, ela tem a formação dentro dessas duas energias eletromagnéticas desequilibradas. E com a leitura do livro Universo em Desencanto, além de você adquirir o conhecimento ou a elucidação do passado, do presente e do futuro, a gente passa a saber que o universo existe uma outra energia, uma energia da nossa origem, uma energia cósmica. E essa energia é uma energia pura, limpa e perfeita, uma energia positiva e que não é deformada, ela não é imperfeita, ela não tem desequilíbrio nela. E com a leitura do livro, o estudante da cultura racional, que somos nós, a gente passa a entrar em contato com essa outra energia, e essa outra energia passa a vibrar também no nosso corpo, na nossa mente e no nosso corpo, trazendo um equilíbrio. É feita uma substituição gradativa das energias que nos regem hoje, que é a eletromagnética, desequilibradas, e passamos a entrar em contato com uma outra energia equilibrada. Então começa um processo, um desenvolvimento de equilíbrio da mente e do corpo através
de uma outra vibração presente no nosso corpo. Então, é um equilíbrio interior e um equilíbrio exterior. O interior, você se conhecendo e adquirir paz interior, já estabelece um estado de ser equilibrado, mas ainda falta a parte externa, que é o tu, né? O eu interior equilibrado, mas ainda falta o tu, que é a parte externa. Então, com o contato com a energia racional, que está nos livros do Universo em Desencanto, materializada como letras e palavras, a gente passa a ter o contato diário com essa energia superior. Ela é de um mundo superior, e essa energia, sendo superior, ela passa a equilibrar a parte eletromagnética do corpo, trazendo um equilíbrio bioeletromagnético no corpo, e a gente passa a ter um equilíbrio aí, da mente e do corpo, ok? Passa a ter uma vida mais saudável por isso, onde há vários problemas que a gente tem de desequilíbrio moral, físico e financeiro, que a gente acostumou com isso achando que é normal, e não é, achando que é natural, mas não é o nosso natural. A gente passa a estar atento a isso, com um novo conhecimento, uma sabedoria cósmica, que nos ensina como neutralizar essas influências externas do campo eletromagnético. E aí reflete na parte moral, na parte física e na parte financeira, onde não é para adquirir riqueza, como vocês comentaram, e sim para você ter o que é necessário e nunca gastar mais do que recebe. Olha, muito bem. Você estava falando aí das elucidações do livro Universo em Desencanto, né? E aí eu tô lembrando até de uma conversa que a gente teve aí uns tempos atrás, onde a gente estava falando sobre aquela mensagem do 5º volume da obra dos livros Universo em Desencanto, a mensagem que fala dessa questão física, né? Que a gente lê muito para nos orientar para um melhor equilíbrio físico, né? A gente está falando de equilíbrio em todas as vertentes, mas aqui agora focando um pouco mais no equilíbrio, essa mensagem chama junção do corpo humano, né? E o Elvis até já deu uma palhinha sobre isso agora, mas eu queria que falasse um pouco mais sobre o enfoque desse equilíbrio físico dentro dessa mensagem junção do corpo humano do 5º volume da obra, Elvis. Você da outra vez a gente conversou, achei muito legal a sua visão sobre o assunto. Sim, eu fico bastante satisfeito, Paulo, não só em você lembrar, né, de mais uma conversa que a gente teve ao longo dos anos aí, e foram várias, muito positivas, e essa aí foi uma delas, isso é importante. E quando a gente conversou ali sobre esse ponto, é porque a gente vive num mundo hoje que há muita depressão, né, o que se chama de depressão aí. Sendo que esse problema, ele tem uma leitura um pouco limitada, onde se estuda muitas das vezes apenas os efeitos que as pessoas sofrem, rotulam ali um nome como uma doença, mas não se conhece a causa, né, de um problema igual a esse. E a depressão, ela nada mais é do que a gente conversou agora, ou seja, o reflexo de um íntimo que não se conhece, de uma pessoa que não se conhece, que não tem paz interior. E aí o nascedouro da depressão já começa aí, né? A pessoa angustiada porque não encontra a resposta, entendeu? Mas do ponto de vista físico do corpo, uma sobrecarga de energia magnética no corpo, na emoção, no sentimento, ela pode causar uma depressão. E quando a gente conversou, Paulo, a gente estava com um foco muito em cima disso, né? A depressão como se fosse um excesso de coisas negativas, sentimento negativo, de problemas. Então a gente sempre vendo assim uma sobrecarga negativa, uma sobrecarga de problemas que levam a pessoa a ter depressão. Mas muitas das vezes, e por desconhecimento do que se tem hoje em dia divulgado em termos de conhecimento, seja filosófico, científico, não é abordado a necessidade da parte elétrica. Como a gente é de formação eletromagnética, o corpo,
O corpo ele precisa dessas duas partes reguladas. Equilibradas não é possível chegar no máximo do equilíbrio, mas pelo menos ter essas duas partes reguladas. E hoje, quando a gente analisa a depressão de forma superficial, a gente remete ao problema da depressão como se fosse excesso de coisas negativas, de emoções negativas, mas tem um outro lado, que é a parte elétrica, que também tem a mesma importância na formação do corpo e na vibração da mente. E a ausência da parte elétrica causa também a depressão. Uma ausência de uma vibração elétrica é uma ausência de um bem-estar dentro de um limite, mas é uma ausência. Então, muitas vezes querem trabalhar para eliminar esse efeito chamado depressão, trabalhando só perspectivas de coisas negativas, mas às vezes é a ausência de uma coisa positiva. Por exemplo, um bom banho de sol ali traz uma riqueza da parte elétrica que vai regular, balancear o corpo ali entre a parte elétrica e magnética, porque o corpo, por ser dessa formação das duas energias, o corpo precisa também de fazer um balanço das duas energias, entendeu? Então, muitas das vezes a pessoa ali deprimida, envolta só nos problemas, mas às vezes ela sair, dar uma caminhada, trocar de ares, ir para um ambiente mais sem o vínculo aos problemas, já é uma interação com uma ação elétrica, que é uma ação um pouco mais rápida, mais leve, e aí gera no corpo, naturalmente, pela formação da natureza, ter essa sabedoria no corpo, um equilíbrio ali para a regulagem da parte elétrica e magnética do corpo, fazendo com que o corpo reaja de forma saudável, entendeu? Essa foi um bom papo ali que a gente aprendeu bastante, e a essência disso está lá no 5º volume da obra, que é aquele branquinho, que todo estudante de cultura racional tem um apreço muito grande por esse livro, porque a gente está precisando demais, né? Então foi bem legal o papo ali. Nossa, é verdade, né? Eu dizia assim, essa questão que você falou, que no geral o bem-estar físico, ele é visto como as pessoas tratam apenas os efeitos daquilo, né? E não sempre as causas. E muitas vezes as pessoas, obviamente, não sabem quais são as causas e por isso é que se tratam os efeitos, Sim, né? Perfeito. E então, isso daí eu acho bem legal falar sobre isso também, é um ponto muito interessante. E na cultura racional a gente descobre uma nova causa, né? A gente descobre novas causas, né? Que não são só físicas, né? Muitas vezes você tem uma dor de cabeça, você aprende a conviver com aquilo como se aquilo fosse natural. Não pode ser natural, Perfeito. Não pode ser natural isso. Ô, Cláudia, mas sim, falei com você que a prosa ia ser boa, não falei? Nossa, Tá muito vendo? boa, viu? Já vou anotar Tá aqui tão tudo boa que ele tá falando. nós vamos ter que agora fazer um intervalinho musical. Um intervalo musical e a gente volta com o nosso convidado. Mas vai ser uma música mineira ou uma música lá do sul? Vamos botar uma música mineira? Vamos pedir nosso DJ hoje para pôr a música mineira. Tá bom? Racional e mineira. Combinado. Ótimo. Ok, a gente volta já, hein? Cláudia, a prosa com Elvis, nosso convidado de hoje, está muito boa mesmo. Essa abordagem que ele está fazendo sobre equilíbrio está muito interessante e consistente. Pois é, no primeiro intervalo musical nós cumprimos uma promessa, não foi? Então vamos fazer o seguinte, hoje é dia de pagar promessa. Vamos pagar mais uma, pessoal. Quando a Soraya Costa foi a DJ do Entre Linhas do Saber, na edição número 2, lembram que nós falamos que ela é uma ótima cantora? Pois é. E aí, nos comentários daquela edição, a nossa audiente VIP, a Arlete Conceição, nos cobrou uma música cantada pela Soraya. Então, ouçam Acorde Racional, uma composição de Leonardo Jardim e Josino Campos, com participação especial e Soraya Costa como solista. Gente, essa música é simplesmente maravilhosa. Curtam
e comentem, tá? Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial.
E aí, queridos audientes, gostaram da nossa música de estreia? Estreamos essa música com a voz da nossa Soraya. A Soraya, que já foi nossa DJ aqui no programa e que nós prometemos e cumprimos. Tá aí a música com o solo de Soraya. Gostou, Cláudia? Nossa, música linda demais, Paulo. Eu amei, viu? Ó, Eu revivi aqui os grandes momentos na época que eu morava em Minas Gerais. Eu saudade de um pão de queijo. Nós não falamos no início que falha grave. O Elvis é mineirinho como nós, como eu e a Cláudia, né? Mineiro de Jeceaba, não é isso? Jeceaba, perto de Belo Horizonte. Exatamente. É. Ele já perdeu um pouquinho o sotaque, mas a essência tá ali, viu? Não, a gente tá aqui pra poder... Continua sendo mineiro e ainda só mora em outro lugar. Aqui. Carrego Minas Gerais pra lá. Ah, isso é bom. Ô, Cláudia, mas nós podemos falar para os nossos audientes que tem uma outra voz feminina aí que eles vão reconhecer, não tem, nessa música? Ah, tem sim. Qual que é, Paulo? Eu não vou falar. Os audientes comentem. Quem que você acha que tá cantando aí, além da Soraya, hein? Outra voz feminina aí, muito conhecida, gente. Ai, gente, é verdade. Elvis e Paulo, que prosa boa, hein? Sim, verdade. Nada como ver aí dois bons amigos conversando sobre cultura racional e a gente poder participar junto. Exatamente, é uma satisfação a gente poder dividir para toda a humanidade e os nossos irmãos internos também as experiências que a gente já passou e sobremaneira mostrar assim que a cultura racional sempre fez bons amigos, né? E a gente é uma prova disso, então é uma honra pra gente. É verdade. Ô Elvis, assim, voltando aqui ao nosso tema, né? A gente te provoquei aí no bloco anterior com uma pergunta sobre o equilíbrio físico, né? E você foi lá no 5º volume da obra e explanou muito bem sobre o assunto. Só que lá no início, né, a gente brincou aqui, né? Quer dizer que o nosso entrevistado vai dar a dica pra gente como vai ficar rico, né? Porque quando a gente fala em equilíbrio financeiro, se remete muito a isso, né? Nós vivemos num mundo material e muitas vezes as pessoas vão com esse intuito ou com isso impregnado, né? Eu vou ter mais condições financeiras, né? E equilíbrio financeiro não é bem isso, né? Embora ninguém seja proibido de ficar rico, né, Elcio? Sim, exatamente. Esse é um tema que aflige a grande parte da humanidade, né? A busca por riqueza, né? Por ter muito dinheiro, apesar de ser um mecanismo tão novo aí na humanidade, né? Que é a moeda, o dinheiro, ele é muito recente, tem pouco tempo, mas ele já tem um domínio assim muito grande na humanidade, né? E isso às vezes inibe as pessoas de buscar um conhecimento novo, porque pode levar a uma interpretação assim, mas ali eu vou buscar um autoconhecimento, eu vou procurar me conhecer, eu vou ter um conhecimento cósmico, mas não fala de dinheiro. Será que é proibido ali ter dinheiro? Mas e eu que já nasci com muito dinheiro? Eu vou ter que jogar fora o que eu nasci? Eu sou culpado de nascer com muito dinheiro? Então, se for para jogar fora, joga na porta lá de casa. Exato. O dinheiro ele não é problema dentro da cultura racional. É um mecanismo natural. E quando a orientação ali de adquirir o equilíbrio financeiro, tem alguns pontos assim importantes, né? O primeiro é que o conhecimento ele tem que estar superior a essas dúvidas. E quando você conhece, você esclarece essas dúvidas naturalmente. Quais dúvidas? Se eu preciso ter dinheiro, preciso ter muito dinheiro, eu vou correr atrás de ter muito dinheiro. Eu não tenho muita ambição com dinheiro, estou certo ou estou errado? Eu não tenho dinheiro nenhum, estou certo ou estou errado? Por que eu nasci sem dinheiro nenhum? Ou por que eu nasci com muito dinheiro? Nunca me faltou dinheiro. Eu sou diferente
diante desse livro? Eu que não tenho dinheiro nenhum, eu sou diferente diante desse livro? E o outro que diz, eu tenho muito dinheiro, nasci no berço de ouro, como diz lá em Minas Gerais, e eu não posso estudar esse livro? O conhecimento ele é independente desse ponto aí, é apenas um ponto orientador. E aí tem alguns desdobramentos. O ter o equilíbrio financeiro, eu coloquei anteriormente, já começa assim, se você tem 10, não gaste 11. É uma maneira de adquirir equilíbrio financeiro, dentro do teu limite. Agora, por que você tem esse limite só de 10, não tem 100? Tudo tem uma causa, tudo tem uma causa. A gente falou de depressão ali, que é um efeito, e tem a causa. Mas a cultura, ela aprofunda o conhecimento e tem uma lógica que remete a outros pontos de análise. Então tem o efeito, o feito, tem a causa, como a gente comentou na depressão, estamos comentando agora na parte financeira. E além da causa, existe a origem da causa, e além da origem, existe a base da origem da causa para todos os feitos e desfeitos. Então se tem a parte financeira, tem 10 ou não tem nada, ou tem 100 ou tem 1 milhão, também está dentro desse mecanismo de efeito, causa, a origem da causa e a base da origem da causa. Então o conhecimento ele está superior a esses pontos, tá? Então a cultura racional ela não é contra nada, ela não vê o dinheiro como um inimigo. Não, é mais um mecanismo dentro da natureza, é um mecanismo artificial novo na humanidade, mas que a gente adquire conhecimento para superar e dominar como se posicionar diante disso. Por quê? Pela própria lei da natureza, haverão de ter pessoas com muito dinheiro, naturalmente, vai nascer já com essa condição, e vai ter pessoas que não vai ter dinheiro nenhum. Isso não tem a ver com o tipo de entendimento que tem na cultura racional. Isso é um processo da natureza mesmo, né? Então a parte do equilíbrio financeiro já traz esse equilíbrio financeiro porque você passa a ter vários pontos de análise dentro da mecânica que origina todas as razões, que é a natureza. Então ela te mostra vários pontos. Para quem tem muito dinheiro, para quem não tem dinheiro nenhum, para quem é mediano. Para quem tem e é desequilibrado assim mesmo, exatamente. Né? E o ponto fundamental é que está no primeiro volume da obra, que é o primeiro livro que todos devem conhecer. Toda a humanidade tem que conhecer esse livro. E começa no primeiro volume que o Racional fala, que ele mostra que tudo tem o fator natural. Quem nasceu para ser rico vai ser rico, quem nasceu para ser pobre vai ser pobre. Isso não é contra nem a favor, é um processo natural. Como tem a lua é de um extremo, o sol é de outro, a água é de outro, a terra é de outro. Então são mecanismos naturais que a própria natureza define pelo longo histórico de vida que nós temos aqui no sistema solar, entendeu? É como diz lá os estudiosos aí de acidente de avião, né? Um avião ele não cai ali por causa de um defeito ou um problema. É uma série de eventos que leva a ter o acidente de avião. Então, dessa forma, como a gente está hoje aqui, também é uma série de eventos que compõem o nosso rosário de contas, de todo o passado nosso aí, que define isso. E quando você começa a conhecer esses outros pontos, você começa também a ter aí a parte do equilíbrio financeiro. Mas no primeiro volume diz que não está no dinheiro tudo aquilo que a pessoa precisa para ser feliz. Então, ter dinheiro ou não ter dinheiro é fator natural, pode ter dinheiro, sem problema nenhum, mas não está no dinheiro tudo aquilo que a pessoa precisa para ser feliz. E aí algumas pessoas se apegam ao volume de dinheiro achando que é o máximo e que vai resolver todos os problemas da vida dela, mas não resolve, porque outros pontos para a pessoa ser feliz não precisa do dinheiro. Então é só um esclarecimento para ver que a cultura racional não é contra nada. Você está falando assim, ainda no primeiro volume tem aquela mensagem assim, a vida
sem garantias e uma ilusão. Nessa mensagem, ele fala, o racional superior dá um exemplo muito legal, que é daquela pessoa que tem tudo, é abastado de tudo e não tem o equilíbrio. E que às vezes até inveja a vida de um casal pobre. Verdade. Né? Que não tem preocupações maiores, mas tem equilíbrio. Ele não tem muito, mas com o pouco que tem, ele faz a vida, né? E faz uma vida equilibrada. Então, nem sempre realmente, é como você falou, nem sempre o ter demais financeiramente representa felicidade. O que precisa mesmo é de equilíbrio dessas energias elétrica e magnética, que é o que o processo de imunização racional nos conduz pelos livros Universo em Desencanto. Não é, Cláudia? É verdade. E para quem não ouviu ainda, na terceira edição do Entre Linhas do Saber, nós falamos aí sobre essa mensagem, né? E o Elvis complementou agora, eu fiquei feliz. O Elvis Pois falou é, que nós é falamos. Falou que nós falamos. E a com mensagem fulgor a mais, né? Isso aí, que é todos no mundo fora do natural. O livro é um só, né? Todos adquirem o mesmo conhecimento, né? Independente da formação, da classe econômica, social, todos temos a mesma chance de adquirir o mesmo conhecimento, né? Então, qualquer estudante, em qualquer lugar que ele estiver no mundo, a gente sempre vai falar a mesma coisa, né? É isso aí! Mas agora, o nosso ilustre convidado vai tomar um cafezinho aqui. Enquanto isso, aproveite mais um intervalo musical com uma linda música racional para elevar a vibração do seu dia. Fique ligadinho que a gente volta já! Estou de volta, gente, para apresentar mais um intervalo musical, enquanto o nosso ilustre convidado, o Elvis, toma um cafezinho com o Paulo e com a Cláudia. Que tal ouvirmos agora uma música cuja letra é um trechinho do 5º volume da obra dos livros Universo em Desencanto, e que fala de equilíbrio físico. Então, queridos audientes, ouçam essa maravilha de canção cuja letra é do Sr. Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior da Terra. A melodia é uma composição de Divina Coelho e o arranjo vocal é executado pelas nossas criancinhas aqui no Retiro Racional. Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Maior remédio do corpo em matéria fluídica. É fluido racional. Maior remédio do corpo em matéria fluídica. É fluido racional. Que se adquire lendo os livros Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz o mal. É isso aí. O fluido bom elimina o mal. O fluido mal produz a doença. Fluido bom cura a doença. Maior remédio do corpo em matéria fluídica. É fluido racional. Maior remédio do corpo em matéria fluídica. É fluido racional. Voltamos! Voltamos, Cláudia, com força total, para continuar esse papo gostoso com o Elvis, nosso ilustre convidado de hoje. Poxa, Paulo, é uma honra ter o Elvis aqui com a gente na estreia do Bate-Papo Racional do Entre Linhas do Saber, né? Verdade verdadeira. Mas onde paramos mesmo?
Ô Elvis, e assim, o racional superior, ele nos ensina a importância aí da gente atingir o equilíbrio físico, moral e financeiro através do desenvolvimento do raciocínio, através da leitura dos livros, né? E esse desenvolvimento moral, o que seria adquirir o equilíbrio moral no ser humano? Como que a gente pode seguir essa linha aí para evoluir? Então, só fazer aqui uma ressalva, como a gente está aqui batendo esse papo descontraído. O programa é seu, uma grande responsabilidade nossa de levar o conhecimento para todos os ouvintes aí que merecem todo o nosso respeito aí. Queria só destacar que é um bom bate-papo aqui e que a gente não é dono da verdade, né? Nós somos apenas estudantes da cultura racional, cada um na sua jornada aí de desenvolvimento, batalhando dia a dia para aprender um pouco mais a cada dia, para chegar um dia num ponto de sabedoria mais avançada. Ou seja, a gente ainda caminha apenas no processo de aprendizado, com esse grande conhecimento, mas aqui é só mesmo dividir com vocês as experiências nossas visões, sem ter aqui um propósito de ser os donos da verdade, né? Estamos abertos também a aceitar sugestões de vocês, interpelações do que a gente falou aqui. Ou seja, estamos aqui para bater um papo sempre, ou é o primeiro dia hoje, mas terão outros, e o objetivo é mostrar que é só um compartilhamento aí de experiência e conhecimento dentro do que cada um já estudou aí, certo? Antes de você responder o que a Cláudia falou, nossos audientes comentam muito nossos programas, hein? E aí nós vamos repassar para você e responder o que eles perguntarem, né? Porque o programa de hoje é todo dedicado à nossa entrevista aqui com o nosso querido Elvis. Que ótimo, tomara que todos participem mesmo e coloquem as suas sugestões, as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Se não concordar com algum ponto, também participe aí, mostre a tua opinião, a tua visão. Mas o objetivo é isso mesmo, é a gente explorar esse grande manancial de sabedoria que a gente tem na mão, que é a obra Universo em Desencanto, né? Então é para todos e a gente está aberto para isso mesmo. Mas dentro do que a Cláudia coloca ali sobre o outro ponto de equilíbrio aí, é a parte do equilíbrio moral, né? Muitas vezes quando isso é colocado, pelo menos eu tinha essa visão no início, quando eu comecei a estudar a cultura, fazia logo o link com uma moral socialmente definida no ponto de vista assim da relação de homem e mulher, né? E com o tempo eu vi que a coisa é muito mais ampla e muito mais abrangente, né? Porque os costumes sociais que têm aí influência filosófica, religiosa, científica, eles mudam, os costumes mudam, então não dá para você definir um posicionamento moral correto naquilo que é transitório, que é baseado num costume de uma época, numa região, né? Com o conhecimento da cultura racional, você ultrapassa isso, vai no aspecto assim, fora do tempo, atemporal, supera as definições provisórias dentro de um tempo e tudo. E você começa com o equilíbrio moral, você começa a perceber as primeiras noções assim do que seria um respeito verdadeiro para com o próximo, né? Para com o ser humano, por exemplo. Então você começa a identificar que o respeito é um sentimento tão nobre que ele está acima dessas colocações regionais ou colocações provisórias, temporais, de determinado tempo, de determinada época. Você começa a identificar que, na verdade, o ser humano ele tem a mesma origem, ele é um só, e a formação, a origem dele é uma só. Então não pode haver divisões. Se hoje está a formação em cores diferentes, em séculos diferentes, é devido a um processo de transformação no universo, que a gente mesmo
fez parte dessa responsabilidade, e com a leitura do livro Universo de Desencanto, nas primeiras páginas você sabe o porquê disso. Cada um de nós estudantes sabemos disso, que a gente é responsável por esse desdobramento, mas em linhas gerais você identifica que a origem é uma só e todos somos da mesma origem, e por isso todo o desdobramento que existe hoje de sexos diferentes, cores diferentes, status diferentes, isso é apenas temporal e não deve caber nesse ponto de vista as verdades absolutas, né? E aí você começa a respeitar ou adquirir a noção de um respeito mais completo, mais amplo, e quando você começa a ter noção desse respeito mais amplo, a parte moral aí, ela toma um caráter muito mais universal, onde para haver respeito tem que haver amor para com o seu semelhante, para com a natureza que a gente vive aqui, com todos os seres da natureza. Então, se você tem respeito e começa a ter amor com o semelhante e com os seres da natureza, você já começa a evitar as distorções de abuso, de maldade contra os seres que estão à volta ou o seu semelhante. Então, automaticamente ou naturalmente flui um novo conceito de moralidade. Não uma moralidade atrasada, temporal, regional, mas uma moralidade de aprumar todos na mesma linha de igualdade, entendeu? E aí você começa também a ter os primeiros entendimentos do que seria uma fraternidade, né? Fraternidade verdadeira, não conveniente. Então, falar do equilíbrio moral é falar de conhecer verdadeiramente o que seria uma expansão assim de respeito, né? Não só na palavra, mas o que é uma atitude de respeito sedimentada, fundamentada no amor, na fraternidade, já delimita ali, ou você começa a vislumbrar uma linha de atitude, de posicionamento, onde a moralidade ela passa a existir em todas as suas ações, entendeu? É uma visão assim que eu tenho que nos remete àquela condição de todos por um e um por todos, né? Que é o grande trabalho universal da natureza hoje para o próximo passo da humanidade, que é o que a gente sabe que vai acontecer e já estamos trabalhando dentro dessa estrada, né? A estrada racional. Os maravilhosos, estou aqui sem palavras, lindo, né? Viu? Sem palavras. Depois dessa, o que eu vou falar? Que nós vamos falar? Olha, gente, que bacana, As boas companhias aqui nos deixa bastante à vontade para botar para fora o que todos nós temos por dentro, né? Eu sou mais falante aqui. Não, mas hoje é para você falar. E falou bonito, manda, né? Viu? Falou bonito. Olha, gente, os nossos audientes, viu? Você vai se tornar um audiente nosso, tá, Elvis? Já sou. Os nossos audientes devem estar curtindo muito o nosso programa de hoje, essa entrevista com o baixinho aqui, o Elvis. E assim, né, o tema do equilíbrio foi tão amplamente abordado aqui que a gente ficou muito feliz com o resultado disso, dessa entrevista, né, Cláudia? Nossa primeira entrevista, nós também estamos nervosos aqui de fazer entrevista, né? Entendeu? Estreia é sempre desafiadora. E sempre desafiadora, né? Agora, Cláudia, deixa eu falar com você. Você sabe que o Elvis, muitos anos de maestro da banda com a gente, né? Ele tem alguns arranjos de banda e de música que você gosta muito de tocar, sabia? Ué, é mesmo? Não sabia não, Fala uma música que você adora muito. Eu adoro Apoteose, por exemplo. Apoteose. O que mais? Caravana. Caravana. Você falou duas músicas que o arranjo foi feito pelo Elvis. É mesmo? Nossa, o Elvis é o arranjo. Sucesso, hein? Você, audiente, que é da banda Racional, curta bem
Caravana Racional e Apoteose Racional, 2 músicas que a banda arrasa, né? Arrasa E mesmo. é o arranjo do Elvis. Apesar que eu sei ali na Caravana, você acha bem ruim aquelas batidinhas lá que o Elvis arrumou pra você no atabaque, né? Agora reclama com ele agora. Vou mudar, Tá na né? sua frente. Finalzinho, né? Não, o Elvis tá bonito. Elvis é difícil, mas é bonito, viu, gente? A gente Lindo mantém, demais, né? E assim, a gente não podia deixar de pedir o Elvis, né? Aí o Elvis, que é uma pessoa, poxa, que tem uma vida normal, aí que é um executivo da área de TI, né? E assim, Elvis, que dicas você poderia dar aí para os nossos audientes? Deixa eu Dia a indeferir dia. sua Claro, pergunta Paulo. também, ô Elvis, para falar mais dele aí, a gente fala executivo de TI, né? Quer dizer, ele trabalha com negócios nessa área de informática, como é que a gente não entende muito bem, né? Então eu queria que o Elvis falasse um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Pode falar. Claro, sem problema nenhum. É até uma forma da gente demonstrar aí que o estudante de cultura racional, ele é uma pessoa normal, que tem uma vida normal, diferente apenas porque ele se conhece e conhece o efeito e a causa das coisas, né? Agora, do ponto de vista social, é uma vida normal, trabalha normalmente, cada um é responsável pela sua sobrevivência, né? E nessas jornadas aí de equilíbrio físico, moral e financeiro, é uma demonstração onde quando eu comecei a estudar a cultura racional, muito perdido aí no mundo, né? E houve um direcionamento para um crescimento pessoal e profissional aí, graças às orientações que estão no livro. Então hoje consegui aí, dentro de com muito esforço e dedicação, ter um trabalho importante, como outros estudantes também têm, mas trabalho hoje com uma empresa de consultoria de tecnologia da informação, atendo o território do Brasil, Argentina e Angola. Angola, olha sim, Angola. Legal. Trabalhamos com grandes marcas aí que atuam no mercado de tecnologia da informação, grandes empresas que têm trabalhos no mundo inteiro. Então a gente está bem inserido aí no contexto social para também não só ficar com os grandes benefícios que a gente recebe com o livro Universo em Desencanto, mas a gente poder também contribuir com a evolução da sociedade, porque não adianta a gente ter um grande conhecimento, um conhecimento inédito, se a gente não propagar isso, a gente não levar isso aos demais. E para isso a gente tem que estar inserido na sociedade em qualquer lugar que seja. O estudante ele não tem medo de prosperar e de conversar com ninguém, né? Então a gente está aí batalhando aí no dia a dia para poder levar o conhecimento. O objetivo aí é ter harmonia com todos, mas criar a oportunidade de levar esse conhecimento a todos, porque todos precisam de conhecer esse livro aí. É um livro realmente diferente, singular, não tem igual. Pode pagar para ver que não vão se arrepender. Especial, né, Elvis? Quer dizer, o homem, então, estudante da cultura racional, é uma pessoa social, né? Está inserida na sociedade como todo e qualquer outro, né? Com certeza. Exatamente. Mas o que você ia falar, Cláudia? Então, Para que eu te você me interrompi. interrompeu, mas eu ia pedir ao Elvis para dar para os nossos audientes algumas dicas aí na vida prática, obviamente além da leitura, do nosso desenvolvimento do raciocínio, que a gente sabe, né? Mas coisas que possam complementar aí para os nossos audientes adquirirem aí esse equilíbrio físico, moral e financeiro, Elvis. Olha, tem várias dicas aí que a gente verifica, né? Aonde está a sabedoria está com a natureza, né? Então, o convívio mais próximo com a natureza é sempre importante, porque a natureza tem várias vibrações nela, seja no campo vegetal, seja com a água, seja no ar, no vento, no sol, a lua, as estrelas, né?
Então, quanto mais próximo da natureza, melhor, para se desvincular um pouco do mecanismo artificial que a gente está inserido, né, no dia a dia aí, por força de necessidade. Mas as dicas é isso, o trabalho junto à natureza aí, a interação com a natureza, a interação com o ser humano, né, com o próximo, independente de quem é a pessoa ou como ela está na vida, a gente tem que dar a chance para a gente mesmo de conhecer o próximo, né? É uma riqueza em cada um e a gente tem que procurar isso. No caso até a depressão que a gente comentou aí, maneiras de você se desvincular de alguma coisa que está preso nela, busca uma interação com a natureza, fazer um trabalho com animais, ir para uma fazenda quando puder, né? Ir no mar e tomar um bom banho de mar ali. Isso é bom. Bom demais, e ver, né, ali, sentir aquela força, né, extraordinária que é o mar, entendeu? Então são dicas simples que estão ao alcance de todos aí, que a gente pode fazer para o nosso melhor, porque o nosso corpo precisa disso, de uma interação com o que é natural de formação dele mesmo, que é a natureza, né? Uma boa amizade, como temos aí com eu e o Paulo há muitos anos. Então, dicas simples aí de que a gente pode ver. E o principal, não se apegar ao mal. Não se apeguem ao mal. Desapeguem do mal. Desapegar do mal é uma terapia excepcional. E nada como um dia atrás do outro para tudo passar, porque tudo passa. Passa o bem e passa o mal. São boas dicas aí que a gente aprendeu com o livro Universo em Desencanto, ok? É isso aí, Baixinho. Verdade verdadeira. Então, Cláudio, o Elvis falou tanto aí sobre a natureza, né? Como é importante esse contato, essa contemplação da natureza, a natureza que nos formou, que nos gerou, que nos criou e que nos mantém de tudo. Pois é, Cláudia. E nós temos aqui, felizmente, os estudantes de cultura racional têm um lugar maravilhoso para a gente vir também desestressar, para a gente revigorar nossas energias e ter esse contato maravilhoso com as coisas naturais, com a nossa mãe natureza. Ah, é verdade, Paulo. É claro que é o Retiro Racional, né, gente? Retiro Racional, esse podia lugar ser. maravilhoso. Pois é. Então você está convidado. Venha aqui no Retiro, faça a sua colaboração, que ela também revigora, que ela também trata fluidicamente todos nós. Para você que não é ainda um estudante da cultura racional, procure conhecer os livros Universo em Desencanto e venha, nos visite aqui no Retiro Racional. Está de portas abertas essa casa maravilhosa aqui no cantinho de Nova Iguaçu, ao pé da serra. É verdade, Paulo. E aqui então um lugar melhor ainda para a gente fazer nossa leitura, nosso estudo racional, desenvolver o nosso raciocínio, né não? Verdade verdadeira. Nossa, Elvis, muito obrigada por toda essa contribuição maravilhosa que você trouxe aí pra gente, viu? Pro Entrelinhas do Saber, vem enriquecer o nosso programa, viu? Maravilhoso. E queremos você de volta mais vezes, trazer mais conhecimento racional aí pra gente, tá bom? Isso aí. Falei com você, Cláudia, que você ia gostar, né? Muito, E os gostei nossos demais. audientes vão adorar essa entrevista com o nosso baixinho Elvis, que foi sensacional. Nós vamos ter que trazer o Elvis aqui de novo pra gente contar uns causos, tá? Ah, é? Nós temos causos pra Eu contar quero ouvir, hein? do Quero nosso ouvir. tempo de viagens com a banda racional nos anos 90. E tem muita coisa legal. E para abordar também mais um tema racional, nada melhor ou ninguém melhor do que o nosso Elvis. Ah, e eu amo um relato racional, viu, gente? Relatos racionais são engrandecedores. Mas os nossos relatos são um pouquinho, vamos dizer assim, lúdicos. Tá bom também. O importante é compartilhar. Quero saber tudo, não escondam nada. Ô Elvis, olha só, então
fazendo as palavras da Cláudia, faço minhas as palavras dela, agradeço muito sua participação e vou te pedir aí para dar a sua palavrinha final aí da nossa entrevista, fazer uma propaganda do nosso programa, hein? E contamos com você para a próxima. Tá legal? É isso aí, pessoal. Olha, para mim foi uma grande honra participar aí desse programa, interagir um pouco mais aí com vocês, né? Tentando aí compartilhar com todos aí, tanto estudantes da cultura racional como pessoas ainda que não conhecem o livro, compartilhar um pouco do conhecimento do que é a cultura racional em cima desses 3 temas que a gente abordou aqui, o equilíbrio físico, moral e financeiro. Sabendo que a cultura racional é muito maior do que essas poucas palavras que a gente colocou aqui. O conhecimento racional é um manancial de sabedoria, é um conhecimento muito vasto que abrange todos os pontos que conhecemos e que desconhecemos, abrange as linhas gerais da natureza. Então, requer mais esclarecimento, mais desdobramentos em relação a esses temas que a gente abordou aqui. E para terminar aqui, vou fazer um pequeno complemento aqui nesses 3 pontos aí, para deixar assim essa primeira conversa um pouco mais redonda, né? Naturalmente vai surgir, principalmente para quem não conhece a cultura racional, diversas perguntas aí, porque a gente colocou aqui nas nossas palavras muitas essências que quem não entende ou não teve a oportunidade de conhecer o livro, naturalmente vai surgir perguntas em cima das colocações que aqui fizemos, tá? Então esse complemento em cima do primeiro ponto ali, da parte do equilíbrio físico, a saúde física e mental, corpo são, mente sã, eu complemento assim, a gente fez ali uma abordagem sobre o causa e efeito da parte física e mental, e no final eu diante da pergunta ali, das dicas que a Cláudia solicitou, eu fiz mais uma referência a dicas mais materiais, dicas em cima assim do efeito, né? Direto no corpo. Mas eu faço aqui um complemento que é a principal dica, que é trabalhar a causa. Todos esses efeitos que eu comentei, na verdade, tem uma causa. E a principal dica aqui é a leitura do livro Universo em Desencanto. Por quê? Porque o livro, além dele trazer conhecimento e poder, ele também traz um tratamento energético, um tratamento fluídico, onde com a leitura dos livros do Universo em Desencanto, que é energia materializada em letras e palavras, você vai adquirindo conhecimento, mas também vai recebendo um tratamento fluídico, um tratamento energético, de uma energia extracósmica, uma energia superior, limpa, pura, perfeita, como a gente já comentou. E esse tratamento fluídico, ele naturalmente regula a parte eletromagnética, porque todas as doenças e os desequilíbrios do campo bioeletromagnético está relacionado à energia, porque tudo é energia, né? Então, através da leitura do livro Universo em Desencanto, a gente recebe o tratamento fluídico, o tratamento energético racional, que vai equilibrar e regular a parte eletromagnética, tá? É o primeiro ponto aí para complementar. No segundo ponto, na parte moral ali, que a gente trabalhou um pequeno entendimento, eu complemento aqui sobre a importância de explorar esse manancial de sabedoria que é o conhecimento racional, para a gente depurar o nosso entendimento sobre respeito, tá? Para a gente atingir uma noção real do que é fraternidade, do que é concórdia. E essa forma de depurar ou apurar o entendimento nosso do que é respeito, também na sabedoria do conhecimento racional, você consegue aprender quais são as diretrizes, as regras gerais da natureza, as regras básicas da natureza de como viver melhor, ou seja, aprender a viver. Com isso, você alcança um grau de sabedoria através do fazer por onde, com o seu caminhar mais tranquilo e mais certo, você alcança ali o brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos um dia, tá? É o segundo complemento. E para finalizar, a parte número 3 aí,
que é a parte do equilíbrio financeiro. Terminei o primeiro trecho dizendo para desapegar do mal, porque o ser humano, a cultura racional explica que fluência de ter ou não ter dinheiro é um processo natural aí junto à natureza, mas para a gente desapegar do mal, né? Ou seja, quem contempla o mal vive mal, certo? Então a gente deve contemplar o bem, porque o bem endireita o mal e o mal não endireita o bem. Então essas foram as primeiras palavras aí no nosso programa. Eu estou colocando aqui como nosso, né? Devido à maior proximidade com todos, o ambiente harmônico, saudável, mas é um programa que tem um objetivo único aí do bem maior para todos. Então, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, e realmente espero voltar aqui, aceito o convite, podem colocar outros temas para a gente abordar aí, que se tiver ao meu alcance, naturalmente eu terei todo e imenso prazer em participar, tá bom? Deixa um grande abraço a você, Paulo, um grande abraço a você, Cláudia, e a todos os ouvintes aí, que certamente irão gostar desse programa e vão nos assistir aí sempre, tá bom? Um grande abraço a todos. Então, pessoal, depois dessa maravilhosa entrevista, estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje, mas dá tempo ainda de escutar mais uma música, né? DJ, traz mais um intervalinho musical pra gente. Então, queridos audientes, que bate-papo racional gostoso de ouvir. Temos que trazer o Elvis mais vezes, viu, Cláudia? Os conhecimentos que ele compartilhou conosco foram muito legais mesmo, muito esclarecedores. Pessoal, esse é o nosso último intervalo musical de hoje. Então, vamos fazer uma justa homenagem ao nosso convidado, né? Vamos tocar aqui a música Caravana, executada pela Banda Racional, com o arranjo musical dele, do nosso convidado de hoje, o Elvis. Mas olha só, gente, é uma gravação rústica, tá? Trata-se da execução da caravana no meio de uma caravana. Então, vocês vão ouvir, além da banda, outros sons como cachorro latindo, crianças brincando, enfim, é banda raiz, né, gente? Nada que prejudique apreciar a nossa querida Banda Racional, a menina dos olhos do nosso mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos ouvir, então? Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial.
Então, Cláudia, chegamos ao final de mais um Entre Linhas do Saber. Verdade verdadeira, pô! Ô, tá me imitando? Não, pô, foi um lapso, escapou, tá bom? Mas hoje o programa foi bom demais, né? Verdade verdadeira. Tivemos aqui a grata presença do Elvis, que abrilhantou demais essa edição do Entre Linhas, falando sobre equilíbrio na visão racional, com a base e a lógica dos livros Universo em Desencanto. Parabéns, Elvis! Pois é, my friend. E o Zusa também caprichou no repertório musical, hein? Mandou bem demais. Inclusive, com a homenagem ao Elvis, o arranjo da música Caravana, tão bem executada pela Banda Racional. Então vamos ficando por aqui. Amplexos a todos os nossos queridos audientes. Saudações racionais a todos. Tchau! Ô, Cláudia, Ah, você curtiu o contracanto do bombardino e do sax tenor no refrão final da Caravana? pô, eu nem sei o que é contracanto. E tem outra. Só tem ouvidos para o atabaque, tá bom? Tá bom. Ó, é inadmissível você ouvir essa música e não prestar atenção no contracanto do bombardino. Parece uma voz do céu cantando. Sério mesmo. Tá bom, pô, vou ouvir de novo e prestar mais atenção. Só que tem uma coisa. O que é? O que é contracanto mesmo? Ai, meu Deus, ô Fred, você tá me zoando, né? Tô não, pô, me explica, senão como é que eu vou prestar atenção? Uma coisa que eu não sei o que é. Estudar não é ler, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Estudar não é ler, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A maior obra do mundo, tem que estudar pra você aprender. A maior obra do mundo, tem que estudar pra você aprender. Quero dar os parabéns à humanidade Pela face que entrou a governar. É a face consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto.